Espírito Santo regresse por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Quem foi encontrando, vai dando glória a Deus. Quem não encontrou, fala: Senhor, misericórdia. Glória a Deus. Sei que achou, ajuda o seu irmão a encontrar, que está do lado. Irmão que não tem Bíblia, sempre pertinho do lado de alguém que tem Bíblia também, que está acompanhando. Provérbios 23, 12. Amém? A palavra do Senhor fala: aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvir as palavras do conhecimento. Amém? Pode sentar. Já peço que você abra sua Bíblia no livro de Daniel. Está lá no Antigo Testamento, tá bom? Daniel, capítulo 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Daniel, capítulo 1. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeram algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na linguagem dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel acestinou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os mancebos que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, conforme vires te haja com os teus servos. E ele conveio nisto e experimentou 10 dias. E a fim dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Amém? E quem gosta de anotar, o tema da pregação é disciplina gera sucesso. Amém? 4 características de Daniel que todo líder deve ter. A primeira coisa que Daniel teve foi disciplina no que aprendeu dos seus pais, do que aprendeu na igreja. Guardar a palavra.
Josué 1:8 fala que devemos meditar de dia e de noite. Quando Daniel, Azarias, Ananias foram levados de cativeiro à Babilônia, onde eles tinham que servir ao rei, eles eram instruídos, eram inteligentes, só que Daniel, ele decidiu no coração dele não se contaminar. Mas por que Daniel ele colocou isso? Porque Daniel era disciplinado. E eu falo assim, que nós estamos vivendo no Brasil uma época onde nós estamos vendo que a falta de disciplina é um que causa um estrago na nação, em uma casa, em uma igreja, onde aquilo que parece que é certo aos olhos da humanidade, da sociedade, está errado. Hoje você corrigir um filho é errado. Você bater em um filho corrigindo que algo é errado, você vai processado porque a lei está dizendo que isso é errado. E nós vemos que Daniel, eles eram sábios, inteligentes, aqueles meninos, e eles eram instruídos, disciplinados pelos pais dele. A Bíblia fala que devemos dar conselho, devemos ouvir os conselhos dos nossos pais e conselhos dos nossos líderes. E ele sabia muito bem disso, porque Daniel guardou no coração dele. Para quem não sabe, aqueles manjares do rei não era uma simples comida. Daniel ele fez uma questão que ele não queria comer, porque ele queria se mostrar. Não, Daniel ele não comeu porque aquele manjar era oferecido antes para deuses daquele rei. E Daniel sabia que eles poderiam adorar apenas um rei, que era o nosso Deus. Ele era disciplinado, ele colocou na cabeça dele que a única pessoa que ele deveria dar honra e dar louvor se chamaria Deus. Você vê uma criança judia, ela tem a certeza absoluta de quem é Deus. Você vê essas pessoas do Islã, eles matam porque eles têm a consciência de quem eles estão servindo. Você pode chegar para eles, você tentar converter ao cristianismo, é muito difícil porque eles são disciplinados naquilo que eles aprenderam. E uma das coisas que nós devemos ter disciplina naquilo que nós aprendemos. Se eu falar que devemos só ser ouvintes, mas devemos ser praticantes. Porque quando nós ouvimos, amém, mas quando nós praticamos, nós estamos colocando aquilo em prática, nós estamos fazendo uma disciplina na nossa mente do que é certo. Se Daniel não tivesse aplicado na vida dele na adolescência, ele não tinha nem sido escolhido. Você vê que eles escolhiam pessoas inteligentes, sábias, pessoas que entendiam do que estavam fazendo. Não era qualquer jovem que era levado para lá, eram jovens inteligentes, sábios e formosos. Daniel foi para lá. Eu fico imaginando, sabe? Daniel, ele só está na Bíblia e os amigos dele porque eles foram disciplinados naquilo que eles aprenderam do pai deles, aquilo que eles aprenderam sobre Deus. Porque sempre levavam jovens para a Babilônia, sempre levavam. Mas por que Daniel está na Bíblia? Porque Daniel fez algo diferente que os outros não fizeram. Todos eles que foram para lá comiam o manjar do rei, mas Daniel falou que ele não ia comer. E ele falou assim: eu quero que faça uma prova, eu quero que me dê legumes. Ele era disciplinado, ele sabia o que ele queria. E eu falo que as grandes causas da nossa vida que não dá certo, eu sei que muitas vezes assim, o Senhor falou muito ao meu coração, primeiramente, de muitas coisas que não deram certo na minha vida, que não vão dar certo porque por falta de disciplina minha. Eu fico vendo, eu estava observando, uma das coisas que eu observo muito a questão do Japão é que eles são muito disciplinados. Eles chegam no horário, eles saem no horário, eles trabalham muito. Eles trabalham mais do que os brasileiros, do que os americanos. Mas eles são disciplinados, eles acordam no horário, eles dormem no horário, a comida deles é aquele tipo e eles não aceitam fast food, esse sanduíche, tudo para eles. Não é assim, a comida deles é aquele tanto. Respeitam os mais velhos. Na sala de aula não tem esse negócio, tem que respeitar os mais velhos, não pode olhar, eu estava olhando a situação, não pode falar com pessoas mais velhas que não seja da sua turma na escola. Tem que falar com a pessoa da sua turma, da outra não. Tem que honrar os mais velhos chegando, tem que cumprimentar, sair, cumprimenta de novo. É uma disciplina que é fora do comum. E nós, muitas vezes, nós somos, nós ficamos com raiva de Deus, com raiva de muitas coisas que mudam na nossa vida, porque falta disciplina na nossa vida. E quando chega a ordem na nossa vida para ajustar, a gente fica com raiva, porque a gente não é acostumado com isso. Sabe por quê? Se um dia o brasileiro for morar no Japão, ele sabe
choca, porque a realidade do Brasil é diferente do Japão. É disciplina, acorda num horário, aquele trabalho o dia todo. Eu falo que a gente aqui trabalha um pouco, ai meu Deus. Lá eles não param. Direto, mas você vê que o país deles são um país evoluído. Um país organizado. Um país que os adolescentes jovens têm uma inteligência assim que, meu Deus do céu. Você vê os robôs, a maioria, o telefone, é de lá. Inteligência, disciplina naquilo que eles fazem. Eles vão para a escola para estudar. Vão para o trabalho para trabalhar. Quando eles vão para a igreja, vão para adorar. Eu lembro quando um pregador veio aqui, acho que era do Japão, da Coreia. O povo asiático é um povo muito disciplinado. Ele ficou assustado com tanta coisa que ele estava pregando e ficavam levantando e saindo para o banheiro. Ele tomou um susto. Porque na igreja dele, quando ele prega, ninguém levanta. Ninguém sai porque disciplina é algo fora do comum que pra gente, quando vem pra nossa vida, em qualquer nossa vida, a gente fica, sabe, chocado, a gente não gosta, porque a gente muitas vezes não é um povo disciplinado. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu vou fazer isso tal dia, só que a gente acorda, nossa mente já mudou. Não é mais aquilo. E a gente fica chateado, poxa, não deu certo, e a gente começa a colocar a culpa nas pessoas, e a culpa é nossa. A gente que não colocou para ser disciplinado, para começar a acontecer as coisas. Você vê essas pessoas que têm sucesso, todo jogador de futebol, pessoas que são muito bem-sucedidas, foram pessoas disciplinadas, não porque elas eram boas, disciplinadas. Isso eu fiquei prestando atenção. O Cristiano Ronaldo, ele não é o melhor jogador, mas ele é um dos jogadores mais disciplinados que você pode perceber. Ele é bom o suficiente, ele sabe, já ganhou muitas bolas de ouro, mas mesmo assim ele nunca deixou de acordar cedo para fazer 1000 flexões por dia. E a gente, quando a gente acha que é um pouquinho bom, a gente começa a se sossegar. E Deus não quer isso da nossa parte, Ele quer que eles continuem na disciplina até nós chegarmos ao céu. Você vê aquele homem, não sei o nome dele, que joga basquete, ele não era bom, mas ele treinou tanto, se disciplinou tanto que se tornou melhor. E o nosso é que muitas vezes a gente não quer treinar, a gente não quer disciplinar a nossa mente porque é chato. É chato fazer essas coisas monótonas, fazer as coisas mesmo dia, e isso torna chato e a gente passa a deixar as coisas por cima da hora. E o Senhor tem falado muito no meu coração a respeito disso. E quando eu falei, Senhor, o Senhor bateu primeiro em mim, aí a gente foi para coisa do Ministério ontem das mulheres, e ela falou, uma das coisas que as mulheres falaram que é verdade. Quando nós pregamos, a primeira pessoa que o Senhor fala é nós mesmos. O Senhor, Ele ministra a nossa vida mesmo, pra gente, sabe, dar um tapa na gente e falar assim, olha, falta disciplina, minha filha. E o Senhor fala que devemos meditar de dia e de noite, porque nós esquecemos as coisas muito rápido. É por isso que quando um Tadel, no estudo de domingo, é bom a gente escrever, porque a gente esquece. Esquece, a gente vai ficando assim, é porque eu não tô tão velho não, mas eu esqueço tanta coisa. Que eu preciso estar anotando as coisas para me lembrar, sabe? A oração daquilo que eu fiz. Tem orações assim que eu vou lembrar, porque eu estou mexendo no meu diário de oração e eu começo a ver a situação. Olha, meu Deus, nesse dia que eu orei e tal coisa, eu anotei. Mas se a gente não anotar, por isso que o projeto de vida é anotado, porque a gente esquece. Tudo, sabe? Tudo no mundo é anotado para a gente não esquecer, para dar um lembrete. Por isso eu falo, medita na minha palavra de dia e de noite. Para que tudo que você fazer venha dar certo. Porque a gente esquece. Na sua escola você escreve porque você vai esquecer. Porque se o professor fala assim, faça a tarefa tal, você vai esquecer. Se até anotando a gente esquece que o papel some. Segundo, disciplina no comportamento. Ser quem você é, independente do lugar que você for. Daniel era algo. Lá no povo dele, ele continuou sendo o mesmo Daniel na Babilônia. Nada mudou. A única coisa que mudou foi que ele estava com um povo diferente. E quando a gente está com um povo diferente, aí que devemos mostrar quem nós somos em Jesus. Porque as pessoas observam muito a nossa vida. Elas ficam de olho no que nós vamos fazer, deixar de fazer. Abra sua Bíblia no 1 Pedro, capítulo 2.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Quem foi encontrando, eu não sei, eu encontrei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amém? Fala assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como num dia malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observem. Ou seja, seja honesto em tudo que você for fazer. Não porque, sabe, por você, mas pela palavra de Deus. Porque não sei se você observa, quando alguém ela é ruim em outro local e ela é da igreja, eles nunca falam da pessoa, eles falam da igreja. Aquela igreja está ensinando coisa errada. Aquela igreja está fazendo isso. Que Jesus é esse que essa pessoa serve. Que Deus é esse que a pessoa serve. Elas nunca vão falar de si da pessoa, elas vão falar de Jesus. E fala assim, e muitas pessoas deixam de ir para a igreja por causa de um comportamento que acontece. Tem pessoas dos seus vizinhos, alguém que conhece você, tem vontade na igreja, mas ela, quando você faz alguma coisa que aos olhos dela não é de acordo com a palavra de Deus, ela desencanta e fala assim: eu não vou mais na igreja não. É esse o comportamento. Eu lembro que muitas coisas da minha mãe, quando eu estava em casa, ela observava umas coisas assim dos meus irmãos, se brigava muito com eles. Porque eles falavam algumas coisas e eu falava assim: meu Deus do céu, Senhor, porque eu estou orando, Senhor, misericórdia. Senhor, eu estou orando, deve vir um ser humano, Senhor, e faz isso. Aí eu fico assim, minha mãe saiu, eu falei: menino, se não quer ganhar ela, não atrapalha. Sabe porque a gente quer ganhar a pessoa e faz uma porrada e fica assim. Aí a pessoa fala assim: eu não quero mais ir para a igreja não. Aí eu falo: meu Deus, essa vontade de ir, sabe? Vou falar igual a Fernanda, na paciência, ter força nesse gano. Eu pedi: Senhor, me dá paz do Espírito, em nome de Jesus. E eu falava: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque conversa de coração. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele salvou minha mãe. Sabe, eu sempre falo que a minha mãe, assim, a prova é que o Senhor, Ele escuta as orações. Minha mãe estava no meu projeto, a primeira coisa, o projeto de vida que o Senhor realizou esse ano. E o Senhor, eu lembro, eu estava falando para a Glenda, quando foi em 2018, em novembro, foi em novembro, dezembro, o Senhor falou assim: espere que 2019 eu lhe surpreender. E eu falei assim: o que, Jesus? Só que o Senhor não falou para mim, né? Só espero que eu vou fazer com você. Eu falei: amém. Já tem uma coisa, já aconteceu a segunda coisa, só que depois eu conto para vocês. E eu vejo assim, Deus Ele escuta nossas orações. Nosso, sabe, Deus, a gente pensa que Deus demora, mas Deus Ele faz no tempo certo. Só que se as pessoas não estão fazendo, se você vê comportamento errado à sua frente, continua com o mesmo comportamento diante de Deus. Deus, o que vale é você com Deus, não é o comportamento de outra pessoa. Porque no final a nossa salvação é individual. Não é, ainda bem que não é de dupla. Porque se fosse, nós estávamos lascados. Porque você tem que se convencer, se ajeitar e ajeitar o outro para ir com você. Já pensou uma coisa dessa? Deus é sábio. Glória a Deus. Disciplinar no comportamento. Nosso comportamento é uma das coisas que a gente mais tem que disciplinar. Para não falar na hora errada, para não ficar com raiva, para se controlar. Eu falo assim que o que mais faz é a gente se controlar. Que acontece toda coisa no nosso dia a dia que a gente tem que manter, sabe? Lembrar: eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Porque tem vezes que a gente quer parecer que a gente não é crente. Eu falo que tem vezes que eu fico sem paciência. Eu falo: Senhor, respira, Reu. Respira, mulher. Eu vou assim, sabe? Eu vou no banheiro, eu choro. Senhor, me dá graça. Paciência, Senhor. Eu lembro que a Anitta veio e falou assim: você fala assim, me dá paciência. Ela falou assim: Reu, para de pedir paciência. E eu falei: por quê? Se você pedir paciência, vai lhe dar tanta tribulação na tua vida que tu vai aguentar. Pede sabedoria, Reu. E eu passei a mudar. Senhor, me dê sabedoria. E quando vier a situação, eu vou ter, sabe? Vou ter um discernimento para lidar com a situação. Porque paciência, pode pedir paciência para você ver que a situação vai vir complicada. Vou pedir paciência, pensar paciência e sabedoria para a situação. Isso me ajudou muito, porque todas as vezes o Senhor me lembra de quem eu sou. De quem eu sou, de que eu devo fazer.
Porque se nós tivermos o comportamento que o mundo tem, a gente vai ser igual a todo mundo. E Daniel, ele se colocou no lugar, sabe? Eu não posso ser igual a todo mundo. Eu sou diferente deles. Eu vim para fazer diferença nesse local. E quando você decide que você vai fazer diferença, Deus também ele começa a lhe honrar. Daniel, ele foi muito honrado naquele local. Porque ele foi com a determinação. Ele ia para aquele local, porque ele não queria ir, ele foi forçado, sabe? Que eles foram forçados para aquele local. Mas ele decidiu que ele não se contaminaria com aquele local. E ele que decidiria ser diferente naquele local. E isso mudou completamente a vida dele. E a terceira coisa, disciplina na sua alimentação. O Senhor se preocupa com a sua saúde. Sabe o que eu vejo? Você vai ver na Bíblia, você não vê o homem de Deus comendo besteira. Eu falo que uma das coisas que Deus mais bate em mim é a questão de comida. Que eu como muito. E o Senhor, sabe, o Senhor fala comigo e eu falo, Senhor, trabalha isso no meu coração. Quem me conhece. E o Senhor tem falado muito comigo a este respeito, né? Que a gente come qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa, a gente esquece que nós somos templo do Espírito Santo. E que se você não tiver bom, se não tiver saúde, você não consegue fazer nada. E a gente massacra o nosso corpo com um monte de coisa que não sabe, que não vai trazer proveito para você. Eu falo assim, quando eu deixei de tomar refrigerante, foi difícil para mim, porque na minha casa todo final de semana tem refrigerante. Eu era acostumada desde pequena, a gente sabe que dói muito a gente, porque a gente come isso desde criança. E se você não acostumar a criança a comer isso, quando ela chegar, ela não vai nem sentir falta. Mas quando a gente é acostumado desde criança a comer besteira, quando a gente chega na fase adulta, a gente não larga, sabe? Tem uma pressão para largar. Muitas vezes tem que vir uma doença para largar de comer. Então, que a gente tenha a noção também que nosso Deus se preocupa com a nossa alimentação. Que aquilo que o pessoal fala, né? Que você é aquilo que você come. E que a gente tem que prestar atenção no que nós estamos fazendo com a nossa saúde. A gente só quer se preocupar com nossa saúde quando a gente está com dor de cabeça, quando a gente está com dor de barriga, quando dá alguma coisa, fala assim, meu Deus, comi alguma coisa. Mas a gente teve que saber nem que a gente comeu, porque a gente comeu um trilhão de coisas no dia, que a gente nem sabe o que fez mal. E a gente tem que entender que Deus se preocupa com a nossa saúde. Que você vê Jesus, você não vê Jesus, sabe? Comendo aquelas coisas. Jesus, ele era até nisso. Jesus, ele era sábio. Até nisso, Jesus, ele tinha disciplina na comida dele. E eu lembro que eu fui, sabe, trabalhando na minha vida, porque eu tinha um problema. Eu comia porque eu queria comer. Não era porque eu estava com fome, eu queria comer. A comida estava gostosa, se onde coubesse comida na minha vida, eu comia. E aquilo Deus foi me incomodando aquilo. E eu falava, não, e eu falei assim, Harry, não te esqueça que na Bíblia fala que os comilões, que comem muito, sabe o que é comilão, sabe? Não herdarão o reino de Deus. Comilão não é que fala que gosta de comer muito, não, é porque come, está saciado, mas com um pouquinho quer comer. E isso é errado. E por exemplo, como é que você tem disciplina? Nessa parte não tem disciplina nenhuma. E eu fiquei falando assim, Deus é verdade, sabe? Que era gulosa. Porque desde que eu fui criança, desse jeito, eu comia com meus irmãos. Aí eu falava assim, come, cada um, deixa o seu irmão comer. Eu sabia que meus irmãos comiam mais do que eu. Então eu ficava assim, olhando, sabe? Quem comia primeiro, um olhando pro outro. Se quem comesse primeiro, é que ia pro fogão. E eu comia rápido. Olhava, sabe, olhando assim, é meu. Aí quando um sabia empurrando o outro, tanto que a mãe sempre chamava assim, fulano, ela me chamava primeiro, porque sabia que se chamasse o outro já era. Aí o irmão falou assim, por que você me chama só por último? Que isso, me chamei agora. Porque sabe, se chamasse primeiro, o negócio estava errado. E sabe, eu fui acostumada assim, eu tinha que comer rápido, porque se eu não comesse rápido, eu não repetia a segunda vez. E eu tive que disciplinar na minha vida. Eu sabia que muitas vezes a comida estava ali, não ia acabar. Tinha muita comida, mas na minha cabeça eu tinha que comer rápido porque ia faltar comida. E eu me sempre falava, minha filha, em nome de Jesus. Meus irmãos também assim,
para com esse negócio na sua cabeça, minha filha, você vai comida para todo mundo. E quando eu falava assim, chamava um monte de pessoas. Eu chamei esse crânio, eu falei, meu Deus, agora para quê? E eu tive que disciplinar isso na minha vida. Que eu comia, eu falei, Harry, você já está cheia. E eu comecei a comer pouco. Comecei a me disciplinar. Eu fiquei, Senhor, vou comer menos, Senhor, em nome de Jesus. Tantas vezes quando eu comecei a comer, depois eu ficava assustada. Vem mais não, Harry? Quero não, a minha mãe estava assim, aqui. Só que eu sabia que o meu corpo já estava cheio. E tem pequenas coisas na nossa vida que a gente pensa assim que Deus não liga, mas Deus liga sim. E que se você não for disciplinado nessa parte na minha casa, eu ia fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu egoísmo com aquilo que eu ia comer, porque eu falava assim, se eu repartir, vai estar pra mim. Você entende? E Deus trabalhou isso na minha vida. Porque essas pequenas coisas nos tiram do céu. Essas pequenas coisinhas na nossa alimentação, que a gente pensa que Deus não se importa, Deus se importa sim. Se Deus não se importasse com o negócio de comilão, com essas coisas de cuidar do templo do Espírito Santo, não estava na Bíblia. Se está na Bíblia, porque Deus se importa. E Deus quer que nós devemos manter disciplina até na nossa alimentação. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Amém? Onde diz, portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de quem? Para a glória de quem? Tudo que você for fazer precisa ser para a glória de Deus. Se aquilo que você faz, você não vê Jesus no meio, não agrada a Ele. Tudo que você fazer, se você for comer, beber, a sua amizade, o seu trabalho, tem que ser tudo para a honra e glória do Senhor. Então, se você faz uma coisa, a tua consciência te acusa, tome cuidado. Não tenha Deus nesse negócio. 4. Disciplina na sua oração, independente do que acontece, do que acontecer. Nós vemos que Daniel era disciplinado na oração também. Daniel, ele orava independente do que acontecia. Fala na Bíblia que ele orava 3 vezes ao dia. Todos os dias, 3 vezes ao dia ele orava. Independente do que acontecia, ele estava lá orando. Orando, ele estava orando. E ele orava não só uma vez, era 3 vezes. Chegou uma situação que o rei Dário assinou de quem continuasse, orasse a outro Deus, seria jogado na cova dos leões. E eu vejo que Daniel, sabe, ele não acreditou, mas quando ele viu mesmo a decreto autenticado pelo rei, ele apenas entrou no quarto, ficou na janela, olhou para Jerusalém e continuou orando. E orou pela misericórdia do Senhor. E o que eu vejo nisso é que vai surgir várias situações complicadas na nossa vida, que a única opção que a gente vai fazer é orar. Não tem outra opção. E eu lembro que orar não é fácil. É uma disciplina também. Que você não é todo dia que você acorda com vontade de orar, não. A maioria das vezes você vai acordar sem vontade de orar. Sem nenhum pingo. Eu lembro que eu não sei quem foi um pregador que eu vi falando que a gente tem que orar até a gente gostar de orar. Porque praticamente ninguém gosta de orar. E quando a gente começa a orar, a gente começa a apaixonar, porque a gente sabe que é a presença de Deus. A gente vai conhecendo Deus. A gente não gosta de uma pessoa de uma hora para outra. A gente conversa com ela há muito tempo, sabe? A gente vai pegando, sabe, vai vendo que ela é legal, vai conhecendo os parentes, vai conhecendo os amigos, vai conhecendo, e a gente vai se interessando pela pessoa. E a gente já passa a ter intimidade.
já tem o que conversar, já sorri junto. E assim é com Deus também. A gente não sorri com Deus de uma hora para outra. A gente passa a conhecer quem é Deus. E Daniel, ele sabia quem era o Senhor dele. E ele continuou a mesma função que ele fazia. A disciplina dele continuou sendo a mesma. Orava 3 vezes ao dia. E aí quando soube, ele foi jogar na cova dos leões. E ele não estava nem aí. Deus cuidou dele. E uma das coisas que tem que ser disciplinado, principalmente, é na oração. É onde a gente mais fala. Deus falou muito comigo. Porque uma coisa é você todos os dias orar. Mas o Senhor falou comigo, você tem horário para entrar no trabalho, você tem horário para sair, você tem horário para entrar na igreja. Por que você não tem horário para orar? É essa a questão. Mas Senhor, eu oro 6 horas, um dia eu oro 11 horas, um dia eu oro 10 horas da noite. E a gente começa a fazer essa oscilação com Deus, que no nosso trabalho não acontece. A gente não fala assim, olha, amanhã eu vou entrar 9 horas, tá bom? Porque eu vou acordar mais tarde. A gente não faz isso. Porque a gente sabe que se a gente fizer isso, é descontado o nosso salário. A gente sabe que quem chegar 8 horas no culto, os irmãos vão falar da gente. Meu Deus, 8 horas, dá um amém. Mas quando é oração, porque ninguém vê a gente não se importa. Quem vai se importar? Estou orando 6, 7 horas, ninguém está me vendo. E a gente não liga. Porque a disciplina não depende do nosso pastor, do nosso líder, depende de nós mesmos. É a gente que tem que colocar, Senhor, eu vou orar esse horário. Esse horário. Mas se surgir alguma situação, continua orando nesse horário. Você sabe que me admira muito que eu chego no nível do Ponho Bicho, sabe? Do presidente me ligar e eu falo, não atender. E fala assim, por quê? Eu falo assim, eu estava conversando com a pessoa mais importante do que você. Sabe, o presidente da Coreia ligar para ele, tá orando. E Deus faz as pessoas, sabe, te honrar quando você começa a honrar Deus também. As pessoas vão te ver, mesmo você não fazendo nada, as pessoas vão te ver. Esse homem era alguém comum, que ninguém dava nada por ele, estava quase na beira da morte. O Senhor salvou ele entendeu que Deus tinha salvado ele para fazer algo. E ele começou a subir de oração dele, era aquele horário. E um dia, ligar, o secretário dele atendeu e falou assim, eu queria falar com o Ponho Bicho, o doutor Ponho Bicho. Ele falou assim, olha, agora ele não pode. Como assim não pode? Fala que é o presidente. Ele falou assim, agora ele não pode. Quando ele terminar, eu peço para ligar para você. E aí ele retornou depois, que isso estava muito importante, estava conversando com alguém mais importante do que você, meu Deus. Pronto. Ele abaixou a bola dele, o presidente, porque até o presidente tem que baixar a bola para o nosso Deus. Deus é Deus, independente daquilo que vai falar com você, Deus é mais importante que todas as pessoas na sua vida. Disciplina. Você vê, o Billy Graham foi tão, sabe, os presidentes começaram tudo mais Billy Graham, ele valorizava muito. Ele falou assim, tem uma coisa que ele gostaria de fazer de novo, que ele poderia fazer, orar mais. E eu fico, meu Deus, que um homem desse, como é que Deus não honra um homem desse? Como é que Deus não honrava Daniel? Deus chegou a guardar o governo para Daniel. O rei perguntava conselhos de Daniel. Quem era Daniel, né? Perto daqueles dos sábios da Babilônia? Quem era ele? Alguém que era disciplinado na sua oração, alguém que era disciplinado em tudo que Deus dava para ele. Porque a disciplina na nossa vida ela gera sucesso em todas as áreas. Em todas as áreas. E assim como o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor falou com você também. Que nós devemos ser disciplinados, que o Senhor entrega nossas mãos. E assim como o povo do Japão é disciplinado, e eles alcançaram, sabe, muitas coisas, o pai dele é muito reconhecido, o Brasil também pode ser reconhecido também. Que nós podemos ser reconhecidos também diante de Deus, diante das pessoas, que nós somos um povo disciplinado, um povo que honra a Deus. E tem que começar primeiramente conosco, que somos um povo de Deus, um povo escolhido. De dar bom testemunho no seu trabalho. Se você chega tarde no seu trabalho, chegue cedo. Se na sua escola você não dá bom testemunho porque você chega atrasado no segundo tempo, chegue no horário. Se der num culto, você chega atrasado porque você quer chegar atrasado, porque você enrola, coloque disciplina.
Porque Deus ele vai honrar você quando você começar a honrar as coisas de Deus. Honrar a sua vida também. Deus ele é um Deus que tudo que ele faz é com ordem e decência. Porque tu acha que Deus ele pediu para Noé construir uma arca dando diretrizes, pediu para Moisés fazer tudo de acordo com a vontade dele. Tudo que Deus coloca na Bíblia com detalhe, com ordem, com decência. Deus não faz nada bagunçado. Por que Deus criou o mundo em ordem? Porque é disciplinado. Deus faz de forma disciplinada as coisas. Nossa, Deus é um Deus carrasco. Não, o nosso Deus é um Deus que ele é zeloso e gosta que tudo que vamos fazer para ele seja de forma disciplinada. Porque quando você começa a fazer isso, Deus ele vai honrar você. E aquilo que você pensava que não podia vir nas suas mãos, Deus vai colocar. Mas discipline você mesmo. Eu mesmo preciso, sabe? De eu colocar para me disciplinar. Eu sei que quando nós começarmos a colocar isso na nossa vida, na nossa igreja, na nossa célula, em qualquer lugar, Deus vai fazer a gente voar no sobrenatural de Deus. Peço que você fique de pé.